Como vocês sabem, recentemente foi lançado Pigbook 2 capítulo 11, e esse sendo um dos últimos capítulos de Piggy, antes dos capítulos parecidos com Distorted Memory e do capítulo final do Book 2. Se você perceber bem, tem muitas coisas mesmo que ainda não foram respondidas ou resolvidas sobre o Pigbook 2, como muitos mistérios, como o que aconteceu com a Daisy, o que aconteceu com Rush, e entre outros muitos mistérios. E a gente já está chegando no último capítulo do Book 2, e a maior pergunta é como é que o último capítulo do jogo irá resolver tantos mistérios. E eu tentarei falar nesse vídeo os maiores mistérios que ainda não foram resolvidos ou respondidos sobre o Pigbook 2. Alguns mistérios possivelmente não poderão estar no vídeo, mas tentarei colocar o máximo possível. E então vamos lá falar sobre os mistérios que ainda não foram resolvidos sobre o Pigbook 2. O primeiro mistério que irei falar nesse vídeo que ainda não foi resolvido é: qual é o objetivo da insolência? Quais são os planos dela? E o que o tio quer? Nós percebemos que desde o começo do Book 2, parece que a insolência está impedindo que a cura seja feita e seja desenvolvida. Em vários lugares isso pode se confirmar, como bilhetes e em cutscenes que a insolência não quer que a cura seja feita. Nós sabemos que a insolência pode estar teleportando infectados para a base militar do norte, onde os militares estão desenvolvendo a cura, e isso foi até falado na cutscene do final Salvador do capítulo 9 Book 2 pelo Okona, onde ele falou que os infectados apareceram do nada, e isso foi até falado em bilhetes. E parece mesmo que a insolência não quer de jeito nenhum que a cura seja feita. O tio até ameaçou o jogador: se ele continuasse sua jornada para conseguir a cura, o jogador iria acabar se arrependendo e arcando com as consequências. E isso é muito estranho, e fico com essa pergunta na minha cabeça: porque a insolência não quer que a cura seja feita de jeito nenhum? Quais são os planos dela? Eu queria muito mesmo saber quais são os planos da insolência e por que ela não quer de jeito nenhum que a cura seja desenvolvida. Agora vamos falar sobre outro grande mistério que ainda não resolvido. Agora vamos falar sobre o que aconteceu com Giraffy e o T-Spin na Rota Salvadora. Como sabemos na cutscene do capítulo 6 Book 2 do final Salvador, o Giraffy acabou ficando com o T-Spin na fábrica para que eles cuidassem do Giraffy, enquanto a Willow e o restante do grupo foi para o norte atrás da cura. E tenho muita dúvida sobre o que aconteceu com eles e se eles estão bem. Eu faço essa pergunta porque na fábrica está cheia de olhos da insolência em todos os lugares, e tem um infectado lá que é o Poli, e nós sabemos que ele está sendo controlado pela insolência, e a insolência também pode facilmente acabar com o T-Spin e o Giraffy. A fábrica para mim não é um lugar seguro, pois os membros ficaram presos lá na fábrica por causa da insolência, e não sabemos se o tio iria tentar acabar com todo o grupo que está na fábrica. Isso poderia ser um tipo de aviso que o tio está dando para o jogador, tipo: se você continuar sua jornada para a cura, seus amigos sofrerão as consequências. Mas isso pode ser uma possibilidade, e isso tem muita chance de acontecer. Espero que os membros e o Giraffy estejam bem, e que em breve nós descobrimos o que aconteceu com eles. Agora vamos falar sobre esse grande mistério que tem a ver com um bilhete específico. Para quem não sabe, no Shopping e capítulo 10 do Book 1, basicamente existe um bilhete bem interessante, e ele está na sala do cofre do cartão verde, e o bilhete está bem aqui debaixo de uma dessas pias da sala, e esse bilhete não está escrito completo ou completamente, sendo um dos bilhetes incompletos que existe no jogo, e esse bilhete está incompleto de propósito para que o Miniton possa esconder o que está escrito nesse bilhete e esconder o grande mistério que ele tem. E basicamente o que está escrito nesse bilhete é: Don't trust it as I. E a tradução é: não confie no si. E até hoje a comunidade tenta descobrir qual é a palavra final desse bilhete incompleto. Tem algumas teorias de como é o bilhete escrito completamente. Uma dessas teorias é: Don't trust it signal. E a tradução é: não confie no sinal. Ou pode estar escrito Don't trust it silver parvo. E a tradução é: não confie no T-Silver Parvo, que é um T-Spin. Essas são algumas teorias do que pode estar escrito nesse bilhete. Esse bilhete pode até revelar alguma coisa gigantesca sobre o Book 2. Sem dúvida esse é um dos maiores mistérios de todo o jogo.
E agora vamos falar sobre o mistério desses personagens. Estarei falando agora sobre o mistério do que aconteceu com a Daisy e com o William. Eu resolvi falar sobre os mistérios deles na mesma parte do vídeo, pois esses mistérios têm muitas relações um com o outro. Primeiro irei falar sobre a Daisy. Um dos grandes mistérios do Piggy Book 2 é o que aconteceu com a Daisy. Como nós sabemos na cutscene da história da Willow do capítulo 6 Book 2, vimos que a Daisy foi convocada para ir para o serviço militar. E isso foi avisado nesse bilhete que apareceu na cutscene que estava na mão da Daisy. E a tradução do que estava escrito nesse bilhete é: ordem de relatório de serviço militar obrigatório. E por causa desse bilhete que ela recebeu, ela teve que ir para o exército obrigatoriamente. E ela acabou deixando o William na idade de uma criança, bem eu acho. E também deixou a Willow. Provavelmente a Willow estava na idade de uma adolescente. E depois desse tempo a Daisy nunca mais apareceu na história cronologicamente, desde a época onde a Willow e o William eram menores. E sabemos que passou bastante tempo que a Daisy deixou a Willow e o William. Por causa que a Willow já é uma adulta, a comunidade teoriza que ela pode estar no norte junto com os outros militares, desenvolvendo a cura, pois ela foi convocada pelos militares. E se pensamos bem, se ela é uma militar, ela deve estar com o exército no norte desenvolvendo a cura. Mas uma coisa estranha é que não encontramos ela no capítulo 11 Book 2, nem menções sobre ela em bilhetes. E isso até que é estranho. Eu teorizo que ela deve estar em algum quartel-general no norte. Por causa desse bilhete que apareceu no capítulo 11 Book 2, a Daisy pode ser muito importante mesmo para a história de Piggy, por ela ter uma grande relação com a história da Willow. E não podemos se esquecer que ela pode estar com o William, pois o William possivelmente acabou fugindo do Alice para ir atrás dela. E talvez a Daisy pode estar com o William e junto com os militares no norte. E a Daisy pode mesmo revelar muita coisa mesmo sobre os mistérios que o William tem na história de Piggy. Agora vamos falar sobre esse outro mistério, que é o que aconteceu com o William. Isso também é um grande mistério do Piggy Book 2. Nós sabemos que quando a Daisy foi para o serviço militar, bem quando a Willow e o William eram menores, basicamente o William acabou ficando chateado por causa que a Daisy foi embora para o exército. E quando a Willow foi buscar uma torta para o William, a Willow chegou naquela sala do Alice e percebeu que o irmão dela tinha sumido. E ele acabou deixando para trás o cachecol dele. Possivelmente ele deve ter fugido do Alice para tentar encontrar a Daisy. Ou William pode ter sido sequestrado pelo Léo, pois na lavanderia do Léo que fica no Alice, dá para ver alguns binóculos no topo do prédio, como se os binóculos do Léo estivesse observando alguém. E ele está tipo observando a região do Alice onde a Willow e o William moravam. Essa teoria até que é um pouco grande sobre o Léo. Recomendo assistir esse vídeo do Antiques para entender melhor sobre essa teoria. Caso o William tenha fugido mesmo para ir atrás da Daisy, possivelmente ele pode estar com a Daisy na base militar do norte, especificamente no quartel-general, ou ele pode estar infectado, mas ainda não sabemos direito o que aconteceu com o William. Esses mistérios sobre o que aconteceu com a Daisy e com o William pode ser um dos maiores mistérios da história do jogo que ainda não foram resolvidos. Agora vamos falar sobre o mistério sobre o sumiço desse personagem, que é um dos maiores mistérios do Piggy Book 2, que ainda não foram resolvidos, e esse mistério é o que aconteceu com Rush. Esse personagem é muito interessante mesmo. A única vez que vimos foi no capítulo do Alice do Piggy Book 2, e basicamente nesse capítulo o jogador acaba se lembrando do dia que ele e o oficial do Gui prenderam a Willow e o Rush no Alice, e o que sabemos sobre o Rush que ele era parceiro de crime da Willow no passado, e desde daquela época antes da infecção que o Rush e a Willow estavam presos, ele acabou sumindo, nunca mais apareceu na história cronologicamente. A Willow apareceu, mas ele não, e isso é bastante estranho. Provavelmente ele deveria estar com a Willow por eles serem parceiros de crime e amigos, e possivelmente era para eles terem fugido juntos da prisão onde estavam presos. Tem teorias dizendo que o Rush pode ter fazido parte do TSP, pois na refinaria capítulo 3 do Book 2 tem um bilhete que acaba mencionando ele, e esse bilhete foi escrito pelo Tigre, e a tradução do que estava escrito nesse bilhete é: todos eles olharam para mim e me jogaram fora como se eu não fosse nada para eles. Mas não Rush. Éramos iguais. Nós éramos amigos.
e através desse bilhete pode acabar revelando que o Rush já fez parte do TSP, pois ele estava em uma das bases do grupo junto com os outros membros, e ele até deve ter tido contato com um membro do grupo, que no caso é o Tigre, e vimos nesse bilhete que o Tigre era muito amigo mesmo do Rush, e depois desse bilhete não tivemos mais outro indício desse personagem. Possivelmente ele deve ter sido realocado para outra base do TSP, ele deve ter saído da base da refinaria e foi para outra base antes do TSP se encontrar com o grupo do Safe Pace, ou ele pode estar infectado basicamente, e vimos que o Tigre disse na cutscene do capítulo 9 Book 2 que ele estava procurando a cura para salvar um amigo dele, e pelo que nós sabemos o amigo que o Tigre estava falando pode ser o Rush, e ele deve estar possivelmente infectado, e então o Tigre pode estar indo atrás da cura para possivelmente curar o Rush, mas não podemos se esquecer que o amigo do Tigre pode ser outro personagem, mas não o Rush, mas ainda não temos certeza sobre isso, e também a comunidade sempre esperava que o Rush iria aparecer em algum capítulo do Book 2, mas ele nunca apareceu. A comunidade teorizaram que ele ia aparecer, mas nada desse personagem aparecer até agora. O mistério sobre o que aconteceu com Rush é um dos maiores mistérios da história do Pig Book 2, sempre a comunidade inteira fala sobre ele, sobre as teorias sobre ele. No momento não sabemos o que aconteceu com Rush, mas teremos que esperar para ver se vai ser confirmado o que aconteceu com esse personagem. Agora vamos falar sobre essa personagem muito misteriosa mesmo, e sobre o mistério dela, que é sobre o mistério da Shadow PM. Essa personagem pode ser um dos maiores mistérios que ainda não foram resolvidos sobre a história de Piglin. Basicamente a Shadow PM é a própria Penny da história de Piglin. Ela é uma adolescente e ela faz parte da família Piglin, e ela é a irmã mais velha do Georgie, e a Penny foi um dos primeiros pacientes a receberam a suposta cura para a doença da Senhora Batata, junto com Fateria Muter. E aí depois vocês já sabem o que aconteceu, eles viraram zumbis por causa dos efeitos que receberam da suposta cura, e a Penny acabou virando uma infectada também, e até vimos ela na casa como o bot do capítulo, vendo que ela estava infectada mesmo, e sim, essa é a Penny. O Minitron já confirmou que a Pig que está na casa é a Penny mesmo, e também ela teve um pequeno aparecimento no Distorted Memory, mas se você perceber bem a Penny, a personagem normal da história tem uma aparência normal de uma porca com vestido, mas só que a Shadow Penny, que é a própria Penny da história, na versão escura dela, ela tem um corpo todo escuro e preto, mas a pupila de cor vermelha é a única coisa que não é escura nela, e parece que ela tem uma parte muito importante dentro da história. A comunidade estranhou muito que a Penny acabou aparecendo no trailer do Pig Book 2 dentro da sala onde estava a cura no laboratório do trailer, como se ela estivesse protegendo a cura, mas a Penny apareceu toda escura, e isso é muito estranho. Desde o começo do Book 2 a Shadow Penny está sendo muito protagonizada de um jeito estranho na história, ela está chamando muito mais atenção do que antes, parecendo que a Shadow Penny tem algo de especial nela. Ela apareceu no trailer do Book 2, ela apareceu na thumbnail do trailer do Book 2, ela apareceu no menu principal do Book 2, e novamente ela apareceu na imagem principal do Pig no lançamento do Book 2 e etc. E também é um mistério porque a Penny está toda preta e escura. Tem pessoas que acham que é só por causa da iluminação que a Penny está toda escura, ou foi por causa que aconteceu alguma coisa com ela para ela ficar toda escura, tipo um experimento ou algo parecido. E também é um mistério porque a Shadow Penny está no laboratório dos militares no norte. Eu acho que esse mistério já foi resolvido sobre a Penny estar no laboratório dos militares, pois tem um bilhete no templo capítulo 10 do Book 2 que eles acabam falando que eles não encontraram o paciente 0, mas encontraram um dos primeiros sujeitos a que a poção foi administrada, que no caso pode ser a Penny, pois ela foi uma das primeiras pessoas a receberem a poção, e os militares podem ter trazido ela para o norte para ajudar no desenvolvimento da cura. A comunidade ainda tem muita dúvida sobre esse assunto ainda. A Shadow Penny tem muitos mistérios mesmo. Talvez esses mistérios podem ser resolvidos no capítulo final do Book 2.